Desde o início do programa de hoje, do Band News no meio do dia, agora meio-dia e 31 minutos, do início do programa, desde o momento que falamos boa tarde até agora, 1.085 mulheres foram violentadas no Brasil. 35 mulheres são agredidas física ou verbalmente por minuto no país. Taxa de mulheres que sofreram algum tipo de violência e agressão atingiu o maior nível da série histórica. Essas informações foram apuradas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A pesquisa foi divulgada hoje e mostra que 28,9% das entrevistadas, ou seja, 18 milhões e 600 mil brasileiras, se enquadraram nessa situação só em 2022. Na comparação com o levantamento anterior, que tinha sido feito na passagem de 2020 para 2021, a alta foi de 4,5 pontos percentuais. 35 mulheres agredidas por minuto, física ou verbalmente. A gente sabe que a agressão entrevista, começa Débora? com palavra. Foi um levantamento feito Não é uma pelo estatística Fórum. oficial, né? Eu digo assim, são pessoas que foram entrevistadas, não é estatística de boletim de ocorrência. São pessoas que foram entrevistadas e relataram ter sofrido algum tipo de violência. Mais confiável. Só para lembrar que a agressão muitas vezes começa de forma verbal, né? O que é um insulto, uma ofensa, um xingamento, muitas vezes parte para agressão física, que acaba evoluindo para morte, como a gente falava aqui sobre os casos de feminicídio, né? Todos os dias na programação do meio do dia a gente tem a informação de um caso de feminicídio, de um caso de agressão. Só nos últimos dias, sei lá, pegando de ontem para hoje, ao longo dessa semana ou da semana passada, falávamos aqui sobre casos tão marcantes. No Rio de Janeiro, uma mulher que acusa um policial de tê-la estuprado dentro da delegacia em Copacabana. A gente falou sobre isso na semana passada ou na semana anterior. Detalhe, ela foi até o local depois de ter sido agredida pelo ex-companheiro. Foi prestar queixa, foi denunciar uma agressão, entrou na sala e foi abusada por um investigador em Copacabana. Ontem falávamos aqui que a Justiça de São Paulo marcou uma audiência naquele caso em que o marido matou a própria esposa a facadas em São Paulo por causa de uma discussão por um jogo de futebol. Ele era corintiano, ela era palmeirense, isso aconteceu em 2021. E aí eles começaram a discutir, ele admitiu que os dois tinham desavenças devido cada um ser torcedor de um time de futebol diferente e que a esfaqueou com vários golpes que causaram a morte da esposa. Detalhe, isso aconteceu na frente dos filhos gêmeos de 2 anos de idade. Esse sujeito está solto, aconteceu em 2021 esse caso, e ontem tentaram marcar uma audiência que acabou sendo adiada mais uma vez. Esse criminoso responde em liberdade ao crime de homicídio doloso qualificado por feminicídio, motivo fútil e meio cruel cometidos na frente dos filhos. Processo que foi suspenso lá em novembro de 2021 por determinação da Justiça. Outro caso que trouxemos ontem aqui, um policial militar dá um soco na cara de uma mulher dentro de uma academia em Goiânia. Ainda recebi comentário, mas ela o empurrou. Não, ele empurra a primeira mulher. Na verdade, a discussão começou porque a esposa dele queria usar o aparelho que a jovem estava ocupando. Ele vai lá, dá para ver na imagem que ele empurra a jovem primeiro, ela empurra ele de volta e aí ele dá um murro na cara dessa jovem, policial militar. Esses são só alguns dos casos, né, que chegam ao noticiário para não... Filmados que em foram alguns filmados, casos, né? Exatamente. Que foram flagrados, porque em 99% dos casos a palavra da vítima ainda é colocada em dúvida, mesmo quando há uma série de evidências, quando há provas. A mulher nunca é levada a sério, ou é a última a ser levada a sério, né? Ela que tem que obter provas para denunciar esses sujeitos. Então, é triste, é difícil, tá cada vez mais duro ter que trazer esse tipo de notícia aqui. A gente tem que expor, sim, esses sujeitos que acabam sendo esquecidos, né? Ninguém fala mais do Thiago Brenan. Por onde anda Thiago Brenan? Qual que é o nome do rapaz que deu um soco na cara da outra na academia? Qual que é o nome do homem que saiu atirando dentro do carro e matou a mulher? São tantos que a gente acaba naturalizando esse tipo de crime. É assustador. Só para dizer aqui que em briga de marido e mulher a gente mete a colher, sim. Se você ouvinte, homem ou mulher, vir alguma mulher sendo agredida física ou psicologicamente, é o seu dever de cidadão formalizar uma denúncia. Tem muitas mulheres que não conseguem fazer essa queixa
por dependerem financeiramente ou emocionalmente desses parceiros. Então, deixo aqui Central Nacional de Atendimento à Mulher, que atende em todo o território nacional. O telefone é 180, não se cale. Você é vítima de uma agressão, denuncie. E se você está presenciando algo do tipo, denuncie também. Você também tem o seu papel. Pode fazer a denúncia no 180. E torcer para que as autoridades passem por treinamentos e sejam capacitadas para receber essas denúncias, né? Não adianta nada chegar a uma delegacia e ser abusada pelo próprio policial, né? Eu acho que o que você está fazendo é muito importante. Aqui eu acho que tem um conselho, um pedido e uma cobrança. A cobrança não é para a mulher denunciar, porque você não pode cobrar da mulher que denuncie. Você pode aconselhar, você pode estimular, você pode, mas a gente entende, e é o que você está falando, que é difícil. Agora, a autoridade não. A autoridade é cobrança, não é conselho, não é estimular, aí é cobrança. Então, é estímulo de um lado, tentar mostrar uma mão segura, mas vai muito do que a autoridade entrega. Quer dizer, se uma mulher que foi a uma delegacia, foi bem recebida, foi bem tratada, o caso dela foi resolvido, ela vai contar para as outras que deu certo. E isso gera um efeito positivo, entre aspas, se é que a gente pode falar em positivo num ambiente desse, mas positivo de amparo. O Estado me entregou, da mesma maneira que uma pessoa, quando tem um problema de saúde muito grave e vai ao hospital, você não acha que isso é positivo, mas se ela não for atendida, aí é um desastre. Mas se ela é bem atendida, ela sai contando, olha, aquele hospital lá me atendeu bem, aquele médico me atendeu bem. Isso sim cria uma cadeia positiva. E a punição na linha final, né? A punição. Você não pode. Esse camarada que esmurrou a moça na academia, como é que ele se sente no direito de mover a mão dele em direção ao rosto dela? É uma questão... Não é só... Eu não sei, Débora, se você convive bem, o Fábio, com a ideia de falar, não, isso é uma questão cultural. Porque senão, se a gente vai aceitar que isso é uma questão cultural, nós estamos fritos. Uma questão cultural. Como uma demonstração religiosa qualquer, pode ser uma questão cultural. Será que nós podemos aceitar? Não, isso é uma questão cultural. Aí ele pega, não, isso aí é um machismo como uma questão cultural da minha criação. Não, eu acho que não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Então, acho muito importante mostrar, exibir, mostrar, falar, e a Débora tem sido uma voz presente nesse tema, e eu acho que é importante. Quem está ouvindo, tenho certeza que tem gente ouvindo agora, vivendo esse dilema que a Débora abordou. Como é que eu faço? Eu quero, mas o que eu faço? Para onde que eu vou? Tá bom, eu vou lá na delegacia e eu faço o quê? Eu vou lá, presto queixa. Tá bom, mas e aí? Aí eu vou para onde? Porque daí eu volto para casa. Aí chega lá, o marido fala, o que você foi fazer? E aí? Como é que continua essa conversa? Então, é complexo. Se não tiver um Estado que ampare mesmo, a mulher fala, olha, é melhor eu ter apanhado uma vez do que duas. Eu não sei, Débora, essa cobrança que a gente tem que fazer sobre o Estado, eu acho que é vital, não? A gente tem que cobrar diariamente aqui ao longo da nossa programação, né? Nosso papel cobrar. Estou recebendo muitas mensagens dos nossos ouvintes, daqui a pouquinho eu vou ler algumas percepções, inclusive de mulheres denunciando que passaram por algum tipo de violência ou até mesmo assédio. Inclusive hoje, são tantas as mensagens, essa pesquisa também traz esse levantamento, essa análise. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes sobre esse assunto.